A indústria da música, tipo, acostumou a gente a pensar em bandas quase como se fossem empresas, né? Ah, total. Uma verdadeira linha de montagem. Exato. Um grupo se junta e faz uma audição, grava um disco, faz uma turnê mundial, briga por causa de direitos autorais e separa. O roteiro clássico de Hollywood, sabe? Pois é. Mas quando a gente faz esse mergulho nas histórias locais, longe daqueles holofotes imensos das grandes gravadoras, a dinâmica é, assim, completamente outra. Uma banda se parece muito menos com uma corporação e muito mais com uma árvore genealógica. Nossa, essa é uma metáfora muito boa para o cenário independente. Porque nas raízes de uma banda de bairro, os membros não são escolhidos a dedo por um produtor executivo de terno. Nem tem essa grana toda, né? Pois é. Eles se encontram nos intervalos da escola, na rua jogando bola, em churrascos de família. As raízes vão crescendo de forma meio caótica, sabe? Se cruzam ali debaixo da terra e, tipo, mesmo quando a árvore parece seca na superfície, talvez por causa de uma pausa ou uma tragédia... O ecossistema ali embaixo continua vivíssimo. Com certeza. E o material que a gente vai explorar nesse nosso mergulho de hoje ilustra isso de uma maneira muito profunda, cara. É a documentação e as memórias de um coletivo musical brasileiro chamado Chiado Roots. E olha, o que me chamou a atenção lendo esses arquivos não é nem só o fato deles estarem comemorando agora em 2026 mais de 2 décadas de existência. E que já é um marco e tanto, né? Nossa, para uma banda independente, é quase um milagre. Mas o intrigante é observar como a música funciona como um cimento social para essa galera toda. Bom, vamos analisar isso do começo, né? Vamos lá. Para entender o Chiado Roots, que todo mundo conhece por aquela pegada forte de reggae, as fontes levam a gente para um cenário musical, assim, completamente diferente no início. A gente tem que recuar para uma tal de Banda do Jaimão. Isso mesmo, a Banda do Jaimão. Tipo, muito antes daquela identidade reggae se consolidar de verdade, o que tinha lá era o Alexandre, que a galera conhece como Jaimão, tocando um pop rock com um amigão dele, o Bira. Ah, o Bira que aparece bastante nos documentos. Sim. E a peça fundamental dessa fase preliminar era o sobrinho do Jaimão, o Henrique, que na época, cara, era só um garoto, tipo 12 ou 13 anos, já tocando baixo com eles. Imagina a cena, um moleque de 12 anos tocando com os caras mais velhos. Né? E o que a gente percebe aqui é que os laços de sangue e essa convivência familiar já ditavam a rotina musical deles. E o próprio Bira, que estava lá nesse comecinho, anos mais tarde, ele volta a orbitar o Chiado Roots. Ah, sim, eu vi. Tocando trompete, até bateria em algumas fases, né? Exato. É aquela coisa de família mesmo. Ninguém sai de verdade do ecossistema. Mas, assim, a verdadeira virada estética, o momento em que a coisa começa a ganhar cara de um projeto coletivo da juventude deles, acontece ali por volta de 2003 ou 2004. Na escola, certo. Isso, corredores de escola. Imagina aquele caos absoluto de adolescentes no intervalo das aulas. É lá que surge o Chiado da Chinela. O famoso Chiado da Chinela. E cara, aqui entra um detalhe que me deixou com a pulga atrás da orelha. O Chiado da Chinela era uma banda de forró universitário. Sucesso absoluto na época. Nossa, total. E olha a formação. A gente tinha o Henrique na voz e violão, o Fernandinho, que o pessoal chama de Nandão, ali na zabumba. O Rafael Diazinho no triângulo. Isso. O Renatinho na percussão, o Vinícius no baixo. E claro, o Jaimão acabou entrando depois tocando sanfona. Mas aí eu te pergunto, como é que uma base que é toda calcada no triângulo, na zabumba, e na sanfona, deságua mais tarde no reggae? Tipo, parecem mundos rítmicos completamente distantes. Então, parece, né? Mas na verdade eles são muito mais próximos do que a gente imagina. Para entender isso, a gente precisa olhar para a mecânica desses dois gêneros e para o contexto do Brasil no começo dos anos 2000. O boom do forró universitário. Isso. Era gigantesco. Era música de aglutinação da juventude. Tipo, era o que a galera tocava nas rodinhas de violão para se enturmar. E ritmicamente, tanto o forró quanto o reggae compartilham uma característica super essencial. Que é? A ênfase no contratempo. Ah, o famoso offbeat, né? Exatamente. A zabumba, do forró, tem aquela batida grave bem forte no tempo, mas o bacalhau, que é aquela baqueta fininha que bate em cima da zabumba, brinca o tempo todo com o contratempo. Sim, fica aquele repique. E o triângulo faz exatamente a mesma coisa, marcando a subdivisão. Então pensa comigo, quando uma banda de garotos passa horas e horas ali no colégio treinando essa cadência do forró,
No fundo, eles estão criando a musculatura rítmica perfeita para o reggae. Pro skunk da guitarra depois. Isso, aquela batida clássica da guitarra jamaicana. Então, a transição de um gênero para o outro, lá na frente, seria quase que orgânica. A amizade ditava o ritmo, a música só se vestiu com a estética que fazia mais sentido para eles depois. Faz todo sentido agora. Mas, sabe, o momento de glória e descoberta dessa juventude toda foi interrompido por um choque de realidade muito brutal. Essa parte dos arquivos é bem pesada. Muito. Lendo os relatos desse período ali de 2004, a história do Chado da Chinela atinge um ponto de ruptura que, sinceramente, destrói muita banda profissional de adulto, quem dirá um grupo de adolescentes de escola, né? A perda do Vinícius. Exato, o falecimento do Vinícius, que era o baixista, por conta de uma leucemia. É o momento em que a vida cobra aquele pedágio altíssimo, sabe? E a doença foi muito rápida. Tem um relato de que o Vinícius chegou a começar os ensaios para um evento super importante lá na região deles, que era o Festival do Rancho. Eu li sobre isso, era um baita festival. Sim, só que o quadro de saúde dele se agravou e ele não pôde continuar. Diante do luto, sabe? Porque o mais instintivo para garotos nessa idade, depois de perder um amigo tão próximo, daquele jeito, seria simplesmente largar os instrumentos. O peso emocional de olhar para a sala de ensaio e ver o espaço do amigo vazio deve ser insuportável. Com certeza. E como é que eles lidaram com isso bem no meio de um festival? Olha, o que é fascinante aqui é que, em vez de abandonar a música, eles transformaram ela no mecanismo de sobrevivência. A arte, principalmente em momentos de trauma coletivo, ela deixa de ser entretenimento. Vira outra coisa, né? Vira um ritual, sabe? Um ritual de luto, de processamento. Eles decidiram seguir no festival e foram até a semifinal, inclusive. E tem uma imagem que, para mim, define a alma dessa banda até hoje. A homenagem no palco. Isso. Eles subiram no palco para tocar e colocaram um quadro com a foto do Vinícius ali, bem na beiradinha do palco. A presença dele precisava ser materializada ali com eles. Nossa, me arrepia só de pensar. Eles não chamaram um baixista qualquer para fingir que a máquina tinha que continuar girando, tipo banda de empresa. Eles demarcaram o espaço do amigo. Exato. E essa memória não ficou restrita só àquele show. Ela se tornou a base de tudo. O luto dele se cristalizou muitos anos depois numa das músicas autorais mais lindas da banda, chamada Uma Lembrança. Ah, Uma Lembrança, eu ouvi, é lindíssima. E olha, esse mesmo Festival do Rancho ainda traz uma ironia de roteiro impressionante que parece coisa de filme, porque nesse evento o Chiado da Chinela competiu contra uma banda chamada Triangulando. A clássica rivalidade de bandas locais, né? Sim, e adivinha quem venceu o festival? Justamente o Triangulando, que tinha um menino chamado Gabriel, o Biel, tocando junto com o pai e o irmão. E o que é engraçado sobre esse conceito de rivalidade nessas cenas independentes é que é quase sempre uma ilusão, né? Total. Porque esses ecossistemas de bairros são meio que bolhas fechadas. Hoje uma banda ganha da outra, amanhã o baterista de uma tá ali quebrando o galho na outra porque alguém faltou. Todo mundo se conhece. Exato. E o destino dessa suposta rivalidade é revelador demais. Porque anos mais tarde, já nas formações futuras, aquele mesmo Biel que estava na banda rival e ganhou o festival, ele se tornaria o baixista oficial do Chiado Roots. Pois é, a vida dá umas voltas, cara. E essa intersecção toda de caminhos nos leva a uma figura que pra mim talvez seja a mais intrigante de toda essa pesquisa. O Preto. O Laynton, conhecido como Preto. Porque, até agora a gente falou de forró, de luto, de festivais, mas no momento de inflexão mesmo, onde o som muda de vez pro reggae e a banda ganha a identidade clássica dela, acontece por causa dessa única pessoa. Sim, e ele nem tocava com eles no palco. Exatamente. Essa foi a minha confusão inicial lendo os documentos. Como é que alguém que não é músico da banda no palco pode ser a peça mais vital para o surgimento do grupo? É que na sociologia de grupos assim, existe aquela figura clássica do conector. O cara que faz a ponte. Isso. Bandas não nascem só de pessoas tocando juntas num quarto. Elas nascem de alguém que enxerga o quadro maior. O Preto conhecia a turma do Chiado da Chinela desde a época de escola. Só que, ao mesmo tempo, ele circulava e tinha uma super afinidade com outro grupo musical da região chamado Red Roots. Ah, o Red Roots. E aí ele junta as peças. Ele percebeu que tinha uma lacuna ali. Ele sacou que
se esses dois grupos se encontrassem, o negócio ia explodir, no bom sentido. E a cena em que esse encontro acontece é tipo um retrato perfeito daquela época. Meados dos anos 2000, sabe? O Preto convence o Henrique a pegar a sanfona e umas fita VHS. Fita VHS, imagina isso hoje. Mídia física, galera, era uma gravação daquele show histórico do Chiado da Chinela no Festival do Rancho. Aí o Henrique e o Preto sobem a rua até a casa de um cara chamado Rodrigo Sandri, que o pessoal chama de Digão. Que era justamente o guitarrista ligado à galera do Red Roots. Ele mesmo. E o que se desenrola lá na casa do Rodrigo é o ponto de fusão absoluto. Porque lá já estavam o próprio Rodrigo, o Nenê, o Wendel, o Mirinho. E aí o Rodrigo monta uma televisão daquelas antigas de tubo. Lá na garagem. Na garagem, liga o videocassete e a galera toda senta em volta para assistir a performance do Chiado da Chinela. É uma experiência coletiva de consumir música que praticamente não existe mais hoje em dia, né? Pois é. E é ali que a química acontece. A partir daquela tarde mágica na garagem, com a fita VHS rodando, as duas turmas se misturam de vez. Os ensaios passam a ser madrugadas inteiras tocando violão na rua, ou lá na casa do Mirinho, que dizem que era um ambiente cheio de árvores, com cachorros, quase um sítio. Uma vibe bem roots mesmo. E eles começaram a misturar aquele repertório antigo de forró com covers de reggae, criando um estilo que eles mesmos apelidaram de... Forreg. Forreg, fantástico. E o batismo da banda nova vira uma equação matemática simples, mas assim, cheia de significado. A junção perfeita, né? Eles pegaram o chiado do Chiado da Chinela e formou o Chiado Roots. E repara que o nome não foi inventado por uma agência de marketing de gravadora. Foi, literalmente, um acordo de paz. Uma certidão de casamento entre duas turmas de amigos que decidiram caminhar juntos. Lindo isso. E aí consolida a primeira formação oficial, né? O Henrique na voz e guitarra, o Nandão largando a zabumba e indo pra bateria, O Jaimão no contrabaixo, o Rodrigo Sandri na guitarra e voz. o Nenê assumindo a percussão e o André, que eles chamam de gogô, nos teclados. E olha, é muito bonito falar de união de turmas e de sonoridade nova, mas a teoria esbarra rapidinho na realidade financeira do Brasil, não é não? Ah, sempre. Os boletos e os preços dos instrumentos, né? Nossa, construir identidade de grupo aqui exige contornar o fato de que instrumento musical é muito, mas muito caro. E os relatos de bastidores sobre os equipamentos dessa primeira formação, sério, mostram um nível de improviso que beira o cômico. A famosa cultura da gambiarra. Total! O Nandão, por exemplo, ele começou na bateria usando uma que ele pegou emprestada do Jaimão. Depois, a história conta que ele foi com um gogó de ônibus buscar uma bateria da marca BNB. Nossa, a bateria mais baratinha que tinha na época. Aquela primeirinha mesmo. E a empolgação dele foi tanta que ele chegou na casa do Henrique num domingo, tipo, pilhadíssimo pra ensaiar a qualquer custo, só que o resto da banda tava cansado da semana e mandou um hoje não vai rolar. Imagina a frustração. Ele ficou indignado, cara, bateu o pé e soltou uma frase que ficou clássica. Quando vocês comprarem os instrumentos de vocês, eu também não vou ensaiar. É o choque clássico entre aquele cara que acabou de investir no instrumento e a preguiça de domingo do coletivo. Mas falando em gambiarra, nesse contexto de banda independente, nossa, ela não é só um quebra-galho. A gambiarra forja a estética sonora da banda. Com certeza. O Rodrigo Sandri mesmo, ele tinha uma guitarra verde que era tão simples que a galera apelidou de guitarra de chiclete. Parecia de brinquedo, né? Isso. E como ele tinha experiência trabalhando na oficina mecânica do pai dele, ele começou a inventar umas soluções malucas. Ele chegou ao ponto de instalar alto-falantes automotivos no amplificador da guitarra. Alto-falante de carro no ampli? Sim, só para tentar tirar mais volume e um timbre diferente dali. É surreal de bom. É impressionante. E a percussão do Nenê também seguia essa mesma lógica, tipo, se fizesse barulho, virava instrumento na mão dele. Os arquivos dizem que eles chegaram a usar maçaneta de porta. Maçaneta de porta para fazer som? Sim, e um chaveiro gigante cheio de chaves penduradas. O dinheirinho que sobrava de tudo ia para um cofrinho. Eles somavam moeda por moeda até conseguir grana para ir lá na rua Teodoro Sampaio, em São Paulo, comprar um bongô ou umas timbas. É resistência na prática, né? E a história do gogô é a minha preferida de todas no quesito improviso. Porque o gogô entrou na banda com um teclado.
mas sem saber tocar absolutamente nada. Ele foi aprendendo ali, no palco, apanhando do instrumento. Sim, e quando ele finalmente conseguiu juntar um dinheiro para comprar um segundo teclado, faltou grana para comprar aquele suporte duplo de metal, que é super caro. A solução dele? Essa é de gênio. Ele montou o segundo teclado usando pedaços de cabo de vassoura e arame. Ele amarrou tudo em 2 suportes em formato de X para criar o andar de cima. Cabos de vassoura. E essa atitude é o resumo perfeito do que é ter uma banda. A limitação material, no fim das contas, gera a inovação. Porque pensa bem, um som de percussão feito com chaveiro e maçaneta não soa igual a um sample de computador que todo mundo tem. Traz uma textura acústica toda própria. É a assinatura deles, criada na pura escassez. E tudo isso rolava sob os olhares super críticos do Jaimão, né? Que era o tiozão do grupo. Ele já era o veterano ali da época de pop rock. Isso, ele cobrava, dava bronca na molecada, mas também sofria com a zoeira deles. E teve um momento que ilustra muito bem essa dinâmica. O Maguinho, que era amigo de escola do Henrique e do Nandão, pediu para entrar na banda tocando trombone. E o Jaimão, com aquela visão mais roqueira tradicional, torceu o nariz na hora. Ele detestava o som de metais. Ah, a famosa treta do forunfonfo. E não queria aquele som de, abre aspas, foronfonfon, fecha aspas, atrapalhando o reggae deles. Mas aí que tá a mágica do coletivo. A visão original de um membro tem que ceder espaço para o grupo. Os metais entraram com tudo. O Maguinho no trombone deu uma densidade nova para o som, ficou incrível. E depois a gente teve a entrada do Rodrigo Seara no saxofone, que marcou uma época da banda. E a ironia musical maravilhosa de tudo isso. O próprio Jaimão, o cara que reclamava do foronfonfon, anos depois, abraçou o instrumento e, adivinha, se tornou o saxofonista oficial do Chiado Roots. Se rendeu completamente à própria crítica, sensacional. Muito bom. E a banda foi sempre nessa adaptação contínua. Tiveram passagens de outros músicos incríveis, como o Thiago Tadashi na guitarra, que tocava muito e trouxe uma técnica bem apurada para eles. Inclusive, teve um episódio hilário, ou quase trágico, em que o Jaimão teve uma discussão interna com o pessoal, pegou pilha, ficou irritado e, simplesmente pegou todos os instrumentos dele, as caixas de som e foi embora. Deixou a galera na mão. A banda ficou literalmente sem ter onde ligar o microfone. E adivinha quem aparece para salvar a pátria e emprestar o equipamento para eles continuarem os ensaios? O pai do Biel. Aquele mesmo pai do Biel da antiga banda rival de forró lá do festival? Ele mesmo, mostrando que a comunidade da música sempre se sustenta no fim das contas. Muito legal. E todo esse esforço deles nos ensaios, né, brigando com cabo de vassoura e fio de alto-falante de carro, isso culminava nos shows ao vivo, que, pelo que a gente vê nos documentos, era um teste de resistência à parte. Nossa, o encontro com o público gerava umas situações que oscilavam entre o caos e a magia pura. Lembra do registro do show no CTN de Carapicuíba? O Centro de Tradições Nordestinas, um clássico. O palco era todo de madeira e estava super desgastado. Aí no meio de uma música, na empolgação do show, o Nenê simplesmente pisa em falso e o chão do palco cede. Ele afunda num buraco, junto com as timbas, desapareceu do mapa da cintura para baixo no meio da música. Imagina o susto na hora. Na hora deve dar pânico, mas depois isso vira o folclore interno que gruda os caras pro resto da vida. E além dessas coisas de estrutura caindo, tinham as provações de cronograma também. O show no Ecopoirist. Esse é de chorar e rir ao mesmo tempo. A resiliência do músico independente em uma noite era um evento gigante. E eles foram colocados como a última atração do line-up. Sabe que horas eles subiram no palco? 5 da manhã. 5 da manhã. O público, obviamente, já tinha ido embora para dormir, a pista estava um deserto. Mas eles tocaram um repertório inteirinho. E tocaram pra quem? Basicamente para a equipe de faxina que estava lá varrendo o chão do evento. Cara, aí eu faço uma pausa pra perguntar pra quem tá acompanhando a gente. O que motiva 7 caras a suarem a camisa num palco às 5 da manhã pra ninguém? Por que não só guardar os cabos e ir pra casa? Que para uma banda como eles, a performance não era só um serviço em troca de aplausos. Era a validação do trabalho. Tipo, depois de passar meses compondo, soldando fio, brigando por arranjo,
O ato de tocar sua música no talo, num sistema de som bom, é a própria recompensa. É a catarse deles. Sim. E essa persistência que gerou as noites de glória de verdade depois. Como aquele show no Maresias Clube, abrindo para a banda Árquia, ou dividindo o palco com figurões tipo Mato Seco. Teve essas apresentações lendárias no Bar do Moiado também, onde a banda ficava confinada tocando meio que atrás de umas grades de ferro. Parecia uma prisão. Parecia, mas a rua do lado de fora ficava absolutamente lotada, com a galera espremida cantando junto. E o famoso Bar do Bambu, né? Que eles levavam os CDs com as demos gravadas pro DJ tocar no meio da quermesse. Raiz pura. E o que a galera cantava nessas ruas lotadas não eram só covers. Esse é o ponto crucial para a gente entender o tamanho do legado deles. Exato, o Shadow Roots investiu muito pesado no som autoral. Eles criaram um documento histórico da própria vida deles. Canções como Índio, Praia Reggae. A Vida, Liberta, Filhos do Pai, músicas que não estavam lá só para animar a galera a dançar. Elas construíam uma identidade meio filosófica para a banda. Sem esquecer, claro, daquela que a gente já citou, Uma Lembrança. Que é a homenagem emocionante para o Vinícius. Compor foi o que fez essa turma virar uma entidade com voz própria na cena. A música autoral é o que garante que a árvore não morra mesmo quando perde as folhas nas secas. É uma metáfora perfeita. Porque a realidade é que o vigor dos 20 e poucos anos, uma hora ou outra, esbarra com os boletos da vida adulta, né? O boleto é o grande vilão da arte no Brasil. E a história do Shadow Roots passa por esse ato inevitável. E repara que eles não encerraram as atividades com um textão oficial no Instagram e briga na justiça. A banda só precisou dar um passo para trás para a vida acontecer. As obrigações chamaram. O Henrique mergulhou fundo na engenharia, o Biel seguiu carreira lá na área da saúde, o Jaimão continuou firme com a assistência técnica de eletrônica dele. O Nandão focou no trampo na Árvore Merit, o Nenê foi pro interior focar na família. A rotina meio que sugou o tempo que antes eles gastavam na garagem com o videocassete. Mas a pulsação musical nunca parou de verdade, porque durante esses anos todos de pausa, os caminhos deles continuaram se cruzando em um monte de projetos paralelos. Sim, a gente teve o Henrique, o Nandão e o Firmino, que também era amigão de escola, tocando juntos na banda Lion of Gold. Teve o Trio For Rock também, onde o Henrique tocou. E depois de um tempo, até o Nenê foi lá participar na percussão num shows. E ainda projetos como Raiz Profunda, a dupla Sandra e Henrique. O impulso estava ali achando brecha no fim de semana para respirar. E só prova aquela nossa tese do começo de que eles são uma família extensa. O pessoal muda de emprego, muda de projeto musical, mas continua frequentando a mesma sala de estar, sabe? Com certeza. Mas a passagem do tempo também traz novas dores bem difíceis, né? Ao analisar os arquivos mais recentes, a gente chega agora em abril de 2025, o falecimento do Preto. Wellington, o grande conector. Aquele amigo que levou a fita VHS até a garagem e que foi tipo o arquiteto invisível dessa junção das duas turmas lá no começo. E lidar com a perda dele deve ser devastador, porque ele não era só um amigo de ir em churrasco. Ele era o tecido que ligava o coletivo todo. Sim, é praticamente impossível contar a história do Shadow Roots sem colocar as atitudes dele ali no centro de tudo. Os documentos são muito claros de que, se ele estivesse presente fisicamente hoje, ele seria o primeiro da fila, lá no gargarejo, vibrando a cada música. E a sociologia do luto que a gente comentou entra em ação de novo. Da mesma forma que a perda do Vinícius em 2004 forçou esses caras a buscarem algum tipo de cura tocando, a ausência do Preto agora traz um peso e um propósito renovado para eles. Tocar de novo, depois de tantas perdas, distâncias e da vida adulta batendo, deixa de ser só um hobby. Volta a ser um dever moral, sabe? Com a história deles. As memórias não podem ficar mofando numa fita VHS, elas precisam ser tocadas bem alto. O que nos leva, finalmente, para o grande desfecho desse nosso mergulho. Porque a conclusão é que a banda nunca tinha acabado de verdade. Eles estavam no longo estado de hibernação, só esperando a poeira baixar. E o ano do despertar é agora 2026. O Shadow Roots renasce, cara, trazendo para a sala de ensaio
Uma formação que sintetiza 20 anos de história. A formação de 2026. A gente tem o Henrique, assumindo a voz e guitarra, o Nandão nas baquetas, comandando a bateria, o Biel lá no contrabaixo. O Maguinho garantindo aquele peso dos metais no trombone, o Jaimão de volta e de forma definitiva no saxofone dele. E o Firmino comandando os teclados. E o mais legal, eles deixam super claro que a porta da sala de ensaio está sempre aberta. O Nenê participa dos ensaios quando ele consegue viajar lá do interior e o convite está sempre estendido para o Rodrigo Sandri e para todos que já passaram por lá. Eu olho para essa lista de amigos, olho para a trajetória toda e fico pensando, qual o objetivo de uma banda dessas agora? Porque, tipo, quando a gente é garoto, sonha é fama, é aparecer na TV, ganhar rios de dinheiro. Mas o que você busca quando se reúne 21 anos depois de tocar triângulo num pátio de escola? A definição de sucesso muda drasticamente, né? O sucesso em 2026 não é ganhar um Grammy ou assinar com uma multinacional. O prêmio agora é aquela sensação de alívio puro que bate na sexta-feira à noite. Tipo, depois de uma semana massacrante de planilhas, de engenharia, plantões no hospital, consertando eletrônico, a vitória é só ligar o cabo no amplificador, olhar para o lado e ver que aqueles mesmos moleques da escola ainda estão ali com você. Fazer som virou o próprio prêmio. A comunhão. Tocar junto é o auge do sucesso independente. É lindo. E a data simbólica de 17 de abril marcou esses 21 anos de estrada, são mais de 2 décadas acumulando percussão com maçaneta, queda em palco, shows na madrugada pra ninguém, choros de despedida e, lógico, músicas que dão muito orgulho. E essa celebração de resistência toda ganhou data para voltar para os palcos. Sim, o grande show de retorno, anotem aí quem for da região, está marcado para o dia 7 de junho de 2026, no evento Raça Mano Futebol Reggae. É um encontro com a própria história deles. Vai ser a materialização de tudo que a gente comentou hoje. O Chiado Roots, no fim das contas, prova que a música é só o veículo. A carga real que eles estão transportando ali em cima do palco é feita de amizade, de memória, de resistência contra a vida adulta e o luto e daquele conceito maravilhoso de família que a gente escolhe. Família escolhida, é isso. Sabe, quando a gente escuta uma música, tem a nota que está tocando e tem o silêncio que mora ali entre uma nota e outra. Numa banda que viveu e sobreviveu por 21 anos, esses longos hiatos, essas pausas de anos, não são silêncios vazios. Eles estão completamente repletos da vida que aconteceu enquanto o violão estava guardado na capa. Muito bem colocado. Então, a grande reflexão que eu quero deixar para pensar hoje é: se a força de um grupo de pessoas é medida pela forma como eles se apoiam lá no escuro, durante esse longo silêncio, que tipo de energia colossal não é liberada quando, depois de tantos anos de saudade, alguém conta 1, 2, 3, 4 e o silêncio é finalmente quebrado. É a explosão da vida. Exatamente. A gente vai continuar acompanhando as histórias que a música esconde por trás dos bastidores. Um abraço para quem acompanhou a gente até aqui e até a próxima.